É 2024 e as pessoas ainda acham que o Michael Jackson forjou a sua própria morte. Então vamos lá. Eu acho que eu sou a pessoa número 30, ou até mais, a trazer um vídeo tentando revelar para vocês essa situação e desmentir esse caso do Michael Jackson ter forjado, possivelmente, a sua morte. Mais um exemplo que é sempre usado por pessoas que acreditam no forjamento, né, que o Michael Jackson tenha forjado a sua própria morte, é uma entrevista de alguns anos atrás envolvendo um cara que foi até um programa de TV para ser entrevistado, onde as pessoas afirmam que essa pessoa que foi nesse programa é o Michael Jackson disfarçado. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê isso não faz sentido. Na realidade, esse cara aí que as pessoas falam que é o Michael Jackson disfarçado é o Dave. É o Dave, ou David Rothenberg. Isso porque Dave é um apelido e David Rothenberg é o seu nome real. E esse Dave é um cara que em sua infância, infelizmente, aos 6 anos de idade, ele teve o seu corpo quase completamente queimado. Isso porque o pai do Dave acabou queimando 90% do corpo do seu próprio filho. E essa notícia, essa situação criminal aí envolvendo essa tragédia que ocorreu com o moleque, que felizmente acabou sobrevivendo na época, mas com algumas hematomas grandiosos, porque, cara, 90% do corpo dele foi queimado. Essa situação acabou comovendo muitas pessoas, famosos, pessoas da mídia, todo mundo dos Estados Unidos se comoveu e ficou horrorizado com essa notícia e horrorizado com o que aconteceu com aquela criança na época. E um cara que também ficou completamente horrorizado com essa situação foi o próprio Michael Jackson. E nós temos que lembrar que o Michael Jackson havia recentemente, infelizmente também, queimado seu próprio couro cabeludo em um acidente que ocorreu no comercial da Pepsi. Contudo, quando o Michael soube dessa informação, ele quis conhecer o David, fazendo assim eles criarem uma grande amizade, onde o Michael Jackson abriu as portas de Neverland para ele, ajudou bastante o David, em relação até a coisas financeiras, tá? Ele ajudou bastante o moleque, ele tratou o David como um amigo e até filho, né? E até o próprio David considera o Michael Jackson como se fosse seu próprio pai. E ali surgiu uma amizade grandiosa entre eles. Então aquele cara que vocês veem naquela entrevista que sempre é usada, é o próprio Dave que foi ali para poder falar sobre sua vida pessoal, sua história e sua relação de amizade com o próprio Michael Jackson. Onde nessa mesma entrevista, se eu não me engano, ele mesmo fala que considera o Michael Jackson como se fosse o seu pai. Isso porque para ele, o Michael Jackson foi um pai e um amigo para ele. E que ele agradece muito tudo que o Michael Jackson fez por ele. Aliás, o Dave, depois da morte do Michael Jackson, mas eu acho que até antes, ele se envolveu muito em relação a pinturas. Isso porque o Dave era um grande artista. Ele pintava vários quadros, ele era um ótimo artista, ele era muito talentoso. E recapitulando aqui, né, como eu disse, o Dave conheceu o Michael Jackson em 1983. Aliás, não só o Michael Jackson, como a própria família do Michael Jackson chegou a conhecer o Dave, fazendo assim ele ser conhecido por toda a família Jackson. E tudo dá a entender que a amizade do Michael Jackson com o Dave durou de 1983 até a própria morte do Michael Jackson. Mas já que o Dave não aparecia muito na mídia, a gente quase não via fotos, né, recente, quando eu digo recente, é de 1993, 95, 2001, do Dave, né, junto com o Michael Jackson. Mas eles mantiveram essa amizade desde a época que eles se conheceram até a morte do Michael Jackson. E agora eu tenho um pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Cara, quem é fã do Michael Jackson há muito tempo, ou até por um ano possivelmente, vai saber que o Michael Jackson era um cara muito recluso. Ele era um dos famosos mais reclusos que já existiu, até porque ele quase não ia para festas, quase não saía de casa, ele raramente dava entrevistas. Então vocês acham que o Michael Jackson forjou a própria morte para depois de anos voltar à mídia disfarçado para poder fingir ser alguém que conheceu ele mesmo, para poder falar a relação deles dois de amizade? Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Porque se no pensamento prévio da população que acha que o Michael Jackson tá vivo é porque o Michael Jackson quis forjar sua própria morte para poder se esconder da mídia, não ficar nos holofotes, para poder paparazzi não tirar foto dele, ele não aparecer na TV, então por que ele iria aparecer fantasiado? Pra quê? Não faz o menor sentido, cara. Isso não faz o menor... Isso não entra na minha mente. Não é uma parada que eu consigo acreditar. Mas é isso, cara. Tipo assim, eu acho que já é o suficiente pra poder eu explicar o porquê essa teoria, ou até afirmação, como muitas pessoas afirmam, não faz sentido, cara. Isso não faz sentido.
para as poucas pessoas que o Michael Jackson deu a oportunidade de entrevistar ele, as pessoas sempre faziam as mesmas perguntas de sempre, nunca falavam sobre o ramo artístico dele, sobre ele como um artista, sempre falavam sobre a vida pessoal do cara e o cara estava cansado disso. Imagina se chegasse um momento em que ele pudesse forjar a sua própria morte, se ele iria voltar para os holofotes. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não iria fazer isso. Ia se manter guardado em casa de boa. Então, cara, isso não faz o menor sentido. E mais uma informação básica ainda para vocês que acreditam que o Michael Jackson está vivo e está fantasiado de Dave até hoje. Eu poderia ter falado isso no início do vídeo, mas eu deixei para poder falar agora. Infelizmente, em 2018, o Dave faleceu. Ele morreu aos 40 e poucos anos, né? No dia 15 de julho. Então, tá aí. Então, eu repito, né? Já é o suficiente para poder as pessoas pararem de acreditar nessa teoria que não faz o menor sentido. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quase não trago esses tipos de assuntos aqui, mas eu achei que seria necessário trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês abrirem um pouco a mente sobre essa situação. É claro que a história de amizade entre o Michael Jackson e o Dave é muito vasta, então pode ser que tenha várias outras informações sobre, mas isso não é o ponto. O ponto era trazer os dois critérios, né? Tanto a amizade do Michael com o Dave e tanto a questão do Michael Jackson ter forjado ou não a sua própria morte. Eu não acredito nessa teoria, Michael Jackson está morto sim, vamos deixar a alma do cara descansar em paz e vamos ouvir as suas músicas que são incríveis. Mas então é isso, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de me seguir aqui e também de curtir esse vídeo. Até a próxima, valeu, tchau, fui!